gente, tudo bem? Olha eu aqui de novo. Então hoje eu resolvi fazer um vídeo extra, surpresa, especial para vocês, sobre um assunto bem simples, ou não, que é qual é a diferença afinal entre o PCB e o PCdoB. Muita gente me pergunta, às vezes no comentário, ou pergunta entre si, ou pesquisa, né? Qual seria a diferença entre o PCB e o PCdoB? Ah, um é stalinista, o outro é trotskista, um é reformista, o outro é autoritário. Qual seria essa diferença? Por que que o PCB, ou melhor, o Brasil, tem a peculiaridade de ter dois partidos comunistas, né? Com as mesmas cores, com os mesmos símbolos, com um discurso parecido? Bem, é preciso lembrar, primeiramente, que isso não é exclusividade do Brasil. Em várias partes do mundo, houve cisões, até mesmo dentro de partidos comunistas, que reivindicavam uma ou outra herança, uma ou outra ideologia, um ou outro modo de atuar, de ser, de fazer propaganda, de pensar, né? Então eles eram sempre mais ou menos ligados às mudanças que ocorriam, né, dentro da União Soviética ou dentro do bloco comunista, depois na Europa Oriental e Central, depois no Oriente, né? A gente precisa lembrar sempre que a experiência comunista no mundo, seja no sentido de partidos, ou seja no sentido de regimes, como houve em vários lugares, foi uma experiência muito diversa. Então é óbvio que nos países ditos capitalistas, democráticos, enfim, haveria também uma diversidade de partidos reivindicando uma ou outra herança dita comunista, uma ou outra interpretação de Lenin, ou até uma ou outra revolução, né? A revolução cubana, chinesa, albanesa, vietnamita, soviética, enfim, essas várias experiências que na verdade caracterizaram o comunismo, né? A história do comunismo no mundo moderno, principalmente no século XX. Mas para o caso específico do Brasil, por que a gente teria dois partidos comunistas? É que são quatro, mas tudo bem. Por que nós teríamos dois partidos comunistas com esses nomes tão parecidos? A peculiaridade na verdade, no caso do PCdoB, que é de fato uma cisão do PCB, nós temos principalmente questões organizativas e internas do partido. Não são tanto as experiências de fora que vão condicionar, mas na verdade as experiências de fora também vão acabar servindo meio que de legitimação para essa cisão, né? Mas para a gente entender a fundo essa questão, a gente precisaria obviamente fazer todo um apanhado, um resumão de história do PCB, o Partido Comunista do Brasil, né, que começou com esse nome e depois virou o Partido Comunista Brasileiro. A gente precisaria fazer um resumão da história do PCB. Quem sabe eu vou fazer isso num outro vídeo, até detalhando todas as viradas, as personalidades, os componentes ideológicos, os programas. Eu até fiquei com bastante vontade de fazer isso. Só que vamos entender primeiro a fundação do PCB, né? O PCB, que até 1961 se chamava Partido Comunista do Brasil, que é justamente o nome atual do PCdoB. Mas por que houve essa mudança? Bem, primeiramente o PCB, né, ele foi fundado em Niterói. A reunião de fundação mesmo se deu em Niterói, mas o congresso de fundação também transcorreu uma parte no Rio de Janeiro. Como muitos de vocês sabem, a fundação se deu em março de 1922. A fundação do PCB, que unificou várias correntes comunistas e pró-bolcheviques que já estavam difundidas pelo Brasil, mas também antigos anarquistas, sindicalistas, socialistas que resolveram adentrar na ideologia do bolchevismo. Só que qual foi o primeiro nome do PCB? Na verdade, o primeiro nome do PCB foi PC-SBIC, ou seja, Partido Comunista, Seção Brasileira da Internacional Comunista. Por que isso? Porque quando o Lenin impôs na Comintern, na Internacional Comunista, em 1920, as 21 condições para que os partidos que se chamavam comunistas fossem admitidos na Comintern, uma dessas condições era justamente a que os partidos se renomeassem, tirassem nome trabalhista, socialista, democrático, nacional, e sempre tivessem esse nome. Partido Comunista, seção de tal país da Internacional Comunista. Ou seja, ao contrário do modelo antigo, que eu já expliquei em outros vídeos, da Segunda Internacional, em que os partidos nacionais iam meio que se reunir num escritório comum, central na Europa, né, o que deixava o movimento
muito mais descentralizado e fluido na União Soviética, na Rússia Soviética, né, que ela só virou União Soviética em 1922, e aconteceu o contrário. A partir da Internacional Comunista, que era um órgão separado do Estado Soviético, mas que era bastante influenciado pelo Estado Soviético e que lhe dava todo o dinheiro e tudo mais, a partir desse chamado Partido Mundial da Revolução, iriam ser fundados todos os outros partidos comunistas ao redor do mundo. Então eles tinham sempre chamar Partido Comunista de tal país. Então o Brasil adotou justamente essa denominação padrão, ou seja, PC, SBIC, Partido Comunista, Seção Brasileira da Internacional Comunista. Por que Seção Brasileira? Porque se entendia que como o Partido Internacional era Comintern, ou seja, ele tinha valor internacional, e eu vou fazer outro dia aqui um vídeo também explicando só a história da Comintern, né, e sua relação com o Estado Soviético. Então se entendia que esses partidos que emanavam do centro, né, em Moscou, que era a Internacional Comunista, eles não iam ser partidos assim a princípio apenas nacionais, mas iam ser seções nacionais, né, partidos cuja ideologia vinha de Moscou, vinha da Comintern, vinha dos bolcheviques russos. Então esses partidos eram meio já que pela lógica subordinados à Comintern. Em última instância, acabavam sendo subordinados a Moscou. Então eles não tinham um nome, uma ideologia própria. Deveriam seguir a ideologia da Comintern e adotar esse nome padronizado. Mais ou menos como se fosse, sabe, uma empresa. Volkswagen no Brasil, Volkswagen no México, enfim. É mais ou menos essa lógica. Então o Partido Comunista do Brasil inicialmente se chamou PC, SBIC, Partido Comunista, Seção Brasileira da Internacional Comunista. Só depois que ia se consagrar o nome PCB, ou seja, que significava justamente Partido Comunista do Brasil. Não era Partido Comunista Brasileiro, era Partido Comunista do Brasil. Até existe toda uma polêmica sobre se do país seria mais subordinado a Moscou e se, por exemplo, brasileiro, italiano seria menos subordinado, seria mais nacional. Existe toda uma polêmica, né? Tanto que o Partido Comunista Italiano também inicialmente se chamava Partido Comunista da Itália. E depois, quando ele quis, a partir da Segunda Guerra Mundial, ter mais raízes nacionais, ele mudou o nome para Partido Comunista Italiano, né? Então, tem toda essa polêmica a respeito do nome que vai afetar o PCB também, né? Mas, assim, o resumão da história é esse. A Internacional Comunista foi fundada em 1919, as condições de admissão foram impostas em 1920 e o partido foi fundado em 1922, com esse nome, Partido Comunista Seção Brasileira da Internacional Comunista. Depois é que ele ia passar a ser conhecido como PCB, Partido Comunista do Brasil, lembre-se disso, do Brasil, não brasileiro. Mas por causa de alguns problemas de ideologia, por causa de uns problemas com a própria elite do comunismo soviético, o PCB só seria plenamente admitido em 1924. Eles estavam até tentando fazer o partido para que ele fosse aceito já em 1922, no 4º Congresso da Comintern, mas teve aquele rolo todo a respeito do caso do Antônio Canelas, o rolo com Trotsky, o rolo da maçonaria e tudo mais, que o partido acabou não sendo aceito plenamente, só foi aceito em caráter assim, extraordinário, quer dizer, não foi propriamente num congresso da Comintern, em 1924. E o partido continuou com esse nome por vários anos, né? 1920, fazendo um resumão assim bem, você teve em 1920, nos anos 20, uma relativa autonomia do PCB na elaboração da ideologia em relação a Moscou. Nos anos 30, você teve um aumento do controle soviético sobre o PCB, Partido Comunista do Brasil, nos anos 30, então teve aquela crise interna, depois, a partir de 1935, você teve a perseguição, e praticamente o partido não existia no fim dos anos 30. Em 1940, você teve o começo, nos anos 40, você teve a reestruturação do partido, depois do desmantelamento que o regime do Vargas efetuou, depois, no fim da Segunda Guerra Mundial, o Partido Comunista do Brasil emergiu como um partido de massas, né, elegendo muitos deputados, o Luiz Carlos Prestes como senador, mas aí depois, com o contexto da Guerra Fria, o partido voltou à ilegalidade, né, e nos anos 40 ele foi seguindo uma linha radical que ela só foi gradualmente sendo revista nos anos 1950. Em 1950 é interessante lembrar que a gente teve no Brasil uma espécie, entre aspas, de distensão política, ou seja, a gente teve o segundo governo Vargas mais ou menos democrático,
Mais ou menos eu digo porque a estrutura do Brasil sempre foi problemática, mas o Vargas ele tinha sido eleito pelo voto popular, né, em 1951, e ficou até 1954, quando ele se suicidou. Mas esse período, né, junto com o Vargas, os sucessores dele e o Kubitschek, pode ser considerado uma espécie de era de ouro da democracia brasileira, ou seja, que tem o presidente Bossa Nova, aquela coisa com os Estados Unidos, Garota de Ipanema. Então, os anos 50 foi meio conhecido como uma era de ouro. Então, o PCB, ele viveu uma relativa liberdade, né, nos anos 50, nesse período, embora ele não fosse propriamente legal. Aliás, é interessante fazer um mapa, né, de quais foram os períodos que o PCB foi exatamente legal. Em 1922, ele foi registrado como partido, mas tipo, ele foi legal, tudo, mas não tinha pouca influência na República. E em 1922 ocorreu justamente a primeira grande revolta militar que fechou o cenário político. Poucos meses depois do partido ter sido aberto, legal e tudo, ele foi fechado, né? Ele foi fechado, mas isso ocorreu com várias outras instituições políticas por conta das revoltas militares e tudo mais. E tipo, o partido continuou, né, ilegal, até 1927. Em 1927, de fato, que se tentou fazer uma distinção, né, na República por parte do Washington Luiz. O partido, tipo, a partir do começo de 1927, não é que o PCB voltou a ser legal, na verdade. Até como me lembrou o professor Dainis Karipovs, o partido não era legal, o partido era semi-legal, ou seja, a atuação foi muito mais aberta, ele adquiriu o jornal A Nação, né, que foi um principal meio de divulgação por um tempo, que era um jornal positivista, mas essa situação durou apenas até agosto de 1927, quando voltou a ter repressões por causa de movimento operário, rebeliões e tudo mais. Aí, a partir daí, o partido nunca mais foi legal. O partido nunca mais foi legal. Teve até em São Paulo, no começo dos anos 30, teve até um interventor que chegou a permitir o funcionamento do partido local, né, comunista, permitir de uma forma legal e tudo mais, sem perseguição, mas não refletia a realidade nacional. Então a gente não pode considerar esse período curto dos anos 30 como se fosse uma espécie de período legal do PCB. Então, desde aí, o PCB nunca mais foi um partido... Quer dizer, nunca mais não, né? Foi por um bom tempo um partido legal. E o único período legal que ele conseguiu conquistar depois foi apenas justamente em 1945, quando você teve a anistia política ainda no fim da ditadura do Vargas, né? Já no caso 45 você não tinha propriamente a ditadura, o Vargas estava já preparando a sucessão dele, estava preparando o que aconteceria depois da guerra. E antes mesmo do Vargas ser deposto por um golpe militar, o Vargas, como a gente sabe, né, o Estado Novo não acabou com ele renunciando, ele acabou com um golpe de Estado, né, que depois esperou as eleições, né, de 1945 para que se assumissem os constituintes de 46. E o Partido Comunista do Brasil, PCB, foi legalizado em 45. Ele daí depois teve as eleições, elegeu, teve bastante. O Partido Comunista do Brasil chegou a ter 200 mil membros inscritos. Mas essa coisa da inscrição era muito relativa, porque muitos não eram militantes ativos e era muito fácil se inscrever, e daí de repente quando tinha repressão eles acabavam sumindo. Então essa coisa das inscrições também é bastante relativa, dá uma discussão tão interessante quanto a das mortes do comunismo, né? Tô brincando, gente. E o partido ele ficou legal até 1947. Mas por quê? O PCB elegeu bastantes deputados federais, o senador como Prestes, né, senador Luiz Carlos Prestes, que ele tinha se tornado, já em 1943 ele tinha se tornado o secretário-geral, isso é, o líder supremo do partido. Só que com o contexto... E eles estavam, né, avançaram bastante coisa progressista para a Constituinte de 46, estavam fazendo bastante barulho, outros parlamentares foram eleitos também ao redor do Brasil. Só que daí o que aconteceu? Eles estavam fazendo, obviamente, bastante barulho, né, contra certas políticas que o presidente eleito, o Eurico Dutra, estava adotando. E teve também o contexto da Guerra Fria que determinou que o PCB fosse ilegalizado de novo. Ou seja, em 1947, o PCB cassou-se o registro dele, simplesmente, assim, uma decisão judicial, em 1947. Mas os partidos, os parlamentares comunistas ficaram, né, sem partido, sob outras legendas. Na verdade, os comunistas, né, que pertenciam ao PCB, de fato, né, nos próximos anos, eles continuariam sendo eleitos para vários cargos, mas principalmente parlamentares, mas
sob a legenda de outros partidos, principalmente o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, do Jango, do Vargas e tudo mais, do Brizola, seriam os comunistas eleitos por esse partido ou por outros também. Então, os parlamentares ficaram, né? Mas ficaram pouco, ficaram até 1948. Então, eles tiveram também o mandato cassado. Então, esse período foi o período justamente o mais, assim, cruento, né? Da guerra, foi não cruento, mas diria um período crítico da Guerra Fria, que foi então quando o Partido Comunista do Brasil, PCB, ficou apenas 2 anos legal, e os parlamentares depois também logo foram cassados. Parlamentares tanto Prestes, quanto que passou a viver na estrita ilegalidade, quanto também os outros parlamentares também, os deputados federais. E daí a gente teve, né, embora você só tivesse esse período de legalidade depois, não, a partir de até 1985 o PCB seria assim, você teria uma situação ou de ilegalidade, quer dizer, ele não era registrado, mas ele podia ser ilegal, poderia ser tipo clandestino, ou quando ele era muito perseguido, ou podia ser semi-legal, que era justamente o que acontecia na maior parte dos anos 50, principalmente a partir de 1955, até a ditadura militar, em que o Partido Comunista do Brasil teve bastante influência na política, na cultura e tudo mais. Você teve nessa primeira metade, segunda metade dos anos 50, que foi o governo JK, e depois também na primeira metade dos anos 60. Você teve Jânio, você teve Jango como presidentes, depois você teve o golpe militar, que é uma outra questão. Mas aí que se centra a questão da cisão, né? Como um dia eu vou ter a oportunidade de falar também, a União Soviética, quando o Stalin morreu, em 1953, começou a passar por um processo de reformas, né? Reformas econômicas, reformas políticas, mas meio assim, foram feitas pelo Khrushchev, só que de uma forma meio desgovernada, meio sem regras. E uma dessas faltas de regras foi justamente a descanonização, tipo, o achincalhamento mais ou menos público do Stalin, né? Isso acabou gerando impacto nos outros partidos comunistas, porque muitos tinham sido formados no culto a Stalin, no apoio incondicional a Stalin, né? Então, embora muitos pensem que os partidos comunistas sempre obedeciam às ordens de Moscou, havia também dissenso, né? E nesse caso, já sem a Comintern, sem o movimento comunista mais ou menos estruturado, ou em vias de desestruturação, a gente não podia ter a União Soviética simplesmente impondo a linha para os partidos. Era muito mais uma questão de fidelidade, mitologia, já a partir dos anos 50. Então, muitos no PCB não apoiaram essa crítica super ofensiva ao Stalin. Aí começou a haver os debates, né? Eu estudei na minha monografia de fim de curso, meu TCC, justamente esses debates, né, entre 56 e 57. Só que, tipo, desses debates, de alguma forma, como o PCB resolveu isso, mais ou menos? O PCB resolveu isso de uma forma meio, assim, centrista, né? Que foi suprimir o debate, só que, ao mesmo tempo, começar a promover uma liderança mais afinada com mudanças políticas, né? Tanto que o Brasil estava vivendo mudanças políticas, como o JK permitindo uma atuação mais legal, com a economia evoluindo, mas também a própria União Soviética meio que descanonizando Stalin, tirando ele do antigo pedestal. Então teve sempre esse incubamento dessas tendências, né? As mais reformistas, mais radicais, que acabaram sendo marginalizadas, como por exemplo o Caio Prado Júnior, é um exemplo mais notável. Você teve o pessoal mais assim, que era pró-Stalin, tipo Marighella, o João Amazonas, o Diógenes Arruda, Pedro Pomar, né? Que muitos de vocês viram já em sites, em bibliografia militante, né? O pessoal que era mais assim pró-Stalin, contra reformas tanto no partido quanto no PCB quanto na União Soviética, tipo, ficou marginalizado também. Mas ficou o pessoal tipo mais de centro no PCB, na liderança do PCB, a partir de 1958, que era justamente os que nem criticavam demais a União Soviética, mas eles também pegavam uma linha meio que reformadora, assim, sabe? Uma linha meio que reformadora, assim. O professor Raimundo Santos, ele tem vários livros a respeito tanto do pensamento quanto da história, né, desse debate. Eu recomendo muito para vocês também o professor Raimundo Santos, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que foi fundamental para as minhas pesquisas. Mas só que essas discrepâncias, essas discordâncias continuaram incubadas no PCB, né? Até que houve justamente o 5º Congresso do PCB,
que foi em 1960. O quarto congresso tinha sido em 1954. Então, só em 1960 eles convocaram o quinto congresso do PCB. E aí foi a discórdia, ficou, né, ficou assim, foi aberta, né, entre o pessoal que queria muitas reformas, entre o pessoal que queria poucas reformas e o pessoal que praticamente estava encavalado no centrão, que também estava centrado na figura do Prestes, né, que era o grande secretário-geral, que também ele meio que servia como uma balança entre as duas tendências. E justamente o quinto congresso acabou meio que nesse compromisso entre centristas, pessoal mais radical e o pessoal mais ortodoxo. Então acabou nesse consenso. Então a coisa ficou meio assim, né? Só que o que mais assim, gerou a discordância foi justamente em 1961, num ato extraordinário, a direção do PCB, em 1961, ter mudado o programa e os estatutos e ter mudado justamente, aí que entra o ponto importante, ter mudado o nome do PCB, o nome, né, não a sigla, Partido Comunista Brasileiro. Porque qual que era a grande questão do movimento comunista nessa época? Era tentar nacionalizar os partidos, não dar a impressão que eles eram meio que uma filial de Moscou. E o PCB também estava com esse dilema, tanto no sentido de buscar mais espaço nessa, vamos dizer, abertura política que estava tendo, né? Você teve, de fato, o governo JK, que foi o mais aberto, você teve o governo Jânio, que é o cultíssimo, né? O governo Jânio Quadros, que estava indicando uma liberalização também. Então o PCB tentou entrar nessa onda, e principalmente mudando também o nome do partido para pedir PCB sempre, mas Partido Comunista Brasileiro. Só aí que começaram a meter o pau, principalmente o pessoal ortodoxo, né, que foram aqueles que eu citei, o Arruda, o Pomar, o Marighella, o João Amazonas e vários outros que podem ser citados, né? O pessoal mais ortodoxo que meteu o pau e tipo, criticou o autoritarismo do Prestes, criticou as coisas vindas de cima, como se eles não fizessem também parte dessa mentalidade, né, que já vinha do Stalin. Mas criticaram o modo como foi conduzidas as mudanças e resolveram fazer as críticas também à política, à reformista, que não seguindo. Fizeram uma carta chamada Carta dos 100, existem várias cópias na internet, que assinaram, criticando as reformas, criticando o modo como estava sendo conduzido, e o Prestes não aceitou, foram expulsos, obviamente. E já era o pessoal mais centrista, né, que estava no comando do partido, e o Prestes fazendo meio que a média, né, entre os vários setores. Mas aí a primeira crise do PCB foi justamente essa, né, que você teve o pessoal mais ortodoxo sendo expulso do partido, finalmente, né, em 1961, por causa dessa dissidência demonstrada na Carta dos 100. E o que aconteceu? O pessoal dissidente justamente saiu, né? Em 1962, no começo de 62, aí sim é que se consolidou a cisão desse pessoal mais ortodoxo, que discordava do modo como estavam sendo feitas as mudanças, e ficou o PCB lá, né? Aliás, é uma diferença muito importante, né? Que daí a gente vai ter reflexo até os anos 80, né? Aí tentando finalizar a questão, né? O PCB, que tinha sido renomeado para Partido Comunista Brasileiro, ele se manteria até o fim fiel à linha soviética. Tudo que os soviéticos faziam, eles obedeciam, tentavam adaptar, explicar e interpretar. Você teve Khrushchev, Brezhnev, até o Gorbachev depois. Eles estavam tentando, de alguma forma, justificar. Só que o PCdoB não. Né? O que aconteceu? Você teve a cisão, né? Aí, o que aconteceu? Na verdade, o PCB, a mitologia do PCB, diz que o partido ele não foi cindido. Eles estavam dizendo que o PCB, tipo, quando ele adotou os novos estatutos em 61 e se renomeou para Partido Comunista Brasileiro, ele praticamente tinha se extinto. Então, esse pessoal que fundou o Partido Novo, não é o Partido Novo do Amoedo, é esse novo partido, disse que estava reconstruindo o Partido Comunista do Brasil. Só que para diferenciar do PCB, eles tinham que adotar uma nova sigla, que foi justamente PCdoB, né, com esse do, para indicar o do Brasil. Então, é claro, você já não tinha mais a Comintern, você já tinha ligações difíceis com a União Soviética. Então, esse partido foi separado. Aí que ele evoluiu com a linha ortodoxa dele, meio que recusando as mudanças do Khrushchev. Só que é uma diferença importante, né? Então você vai dizer, mas então o PCB era stalinista e o PCdoB... Quer dizer, o PCdoB não era stalinista, o PCdoB era? Bem, calma. Vamos em partes, porque
de fato, né, a União Soviética não aceitava dois partidos comunistas num país só, eles tinham que apoiar um só. Mas aí houve aquela discussão dentro até do establishment soviético, e eles decidiram, e o PCdoB, Partido Comunista do Brasil, tentou angariar o apoio da União Soviética justamente para que o PCB não fosse reconhecido, mas que eles fossem reconhecidos como representantes dos interesses do verdadeiro comunismo. Só que a União Soviética falou, não, o PCB já tem raízes, já é firme, já está com bastante influência no governo, né, e no establishment brasileiro, e deixaram o PCdoB falando sozinho. É aí que você tem a origem das mudanças. Logo, o que aconteceu? O PCB, até o fim, Partido Comunista Brasileiro, apoiou a União Soviética até o fim. E o PCdoB, Partido Comunista do Brasil, acabou se aliando, né, no caso, todas as dissidências soviéticas. Primeiro se aliou à China, né, a linha chinesa. Aí que a gente tem aquela coisa que a gente conhece, eles eram pró-chineses, pró-Albânia, que na época a China e a Albânia estavam juntos contra a União Soviética. Depois dos anos 70, com as reformas da China, a Albânia cindiu também com a China, e o PCdoB também julgou que a China tinha caído no revisionismo e acabou ficando com a Albânia, né? Então, só para a gente resumir um pouco a história, o PCB, durante os anos 60, né, depois você teve a ditadura, eles mantiveram a linha pró-soviética e se recusaram a fazer a luta armada contra a ditadura militar. Eles tentaram fazer uma luta democrática, mas mesmo assim não deixaram de ser perseguidos, mortos, enfim, foi uma sanguinolência. Já o PCdoB, que tinha adotado já a linha anti-soviética, ou seja, aquela linha chinesa e albanesa, para manter a ortodoxia, que se chamavam de marxista-leninista, eles mantiveram, né, mas já como partido minoritário, eles acabaram na ditadura militar optando pela luta armada. Ao contrário, é aí que eles foram mesmo reprimidos, presos, mortos, foi aquela bagunça que vocês já conhecem também, né? Então, o PCB continuou pró-soviético com a linha da resistência pacífica, mas nem por isso deixou de ser reprimido na ditadura, e o PCdoB com a linha de luta armada, pró-China, depois, a partir de 1976, pró-Albânia, e assim, nunca deixou assim de ser radical, né? Aí a guinada ia ser também nos anos 80, né, com a redemocratização. Finalmente o PCB conseguiu ser legal, né, Partido Comunista Brasileiro, a partir de 1985, com o fim da ditadura, e ele passou a seguir tanto a linha soviética até o fim, quanto as reformas, o que é interessante, do governo Sarney. Apoiou o plano cruzado, apoiou o congelamento, tudo mais. Já o PCdoB não, que também tinha se tornado legal em 1985, também pela primeira vez. E ele não, ele continuou radical, criticando o PCB, sempre criticou o Sarney, continuou na linha mais radical. Então ele continuou como partido até hoje, aí mudou, né? Mudou, abandonou a linha albanesa, continuou seguindo uma linha mais radical, mas já depois, a partir dos anos 90, sem grande apologia ao stalinismo, né? Mas continuou como partido separado. A diferença também é que ele ficou muito atrelado ao PT, principalmente a partir de 2002. Foi parte do governo e tudo mais. A trajetória do PCB foi bastante diferente. Com a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética, eles se transformaram no PPS, o Partido Popular Socialista, por ação do Roberto Freire e da facção que estava a favor dele. Aí, uma outra facção que saiu, também discordou dessa mudança, acabou ganhando na justiça o nome de usar, a partir de 1995, o nome e a sigla PCB, Partido Comunista Brasileiro. Então, mesmo que esses partidos hoje tenham uma configuração um tanto minoritária no nosso panorama, né, todos vêm dessa mesma origem, de 1922, mas no caso do PCB, a gente tem a transformação dele em PPS em 92, a facção que saiu e recriou o PCB com uma composição ideológica bastante variada, a partir de 1995, mas sem aderir assim, a governo nenhum. Só em 2002 aderiu ao Lula, mas logo depois saiu. O PCdoB não, ficou sempre atrelado ao PT e fez parte dos governos petistas. Então, é essa a diferença básica. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo ficou com meia hora, eu não queria que ficasse, mas, enfim, espero ter explicado mais ou menos essa diferença entre o PCB, Partido Comunista Brasileiro, que se manteve pró-soviético, e o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, que se manteve ortodoxo, pró-chinês, pró-albanês e depois adotou uma linha diversa. Muito obrigado, abraço para vocês.